O Labirinto dos Espíritos. A descoberta do labirinto subterrâneo no coração do Centro Histórico de Passos, em Minas Gerais, começou de maneira inesperada. Durante uma simples reforma na praça principal, os trabalhadores encontraram uma entrada oculta, enterrada há séculos. A boca do túnel parecia engolir a luz que ali se aventurava. Os moradores, curiosos, logo ouviram rumores de que sob a terra havia muito mais do que pedras antigas e corredores esquecidos. O clima na cidade começou a mudar com a descoberta. Um ar pesado e opressor tomou conta do lugar. O sol, embora ainda brilhante, parecia menos vibrante, e as sombras da tarde se alongavam de maneira incomum. Quando os primeiros exploradores desceram para examinar o labirinto, notaram que as paredes eram cobertas de marcas profundas, como se alguém tivesse arranhado a pedra em desespero. Pouco tempo depois, começaram a surgir histórias perturbadoras. Os relatos daqueles que ousavam descer variavam em detalhes, mas tinham um ponto em comum: o terror. Todos diziam ter visto figuras espectrais, silhuetas humanas que surgiam e desapareciam nas curvas escuras dos corredores estreitos. Eram formas quase sólidas, mas sempre distantes, observando, como se os exploradores estivessem invadindo um território que não lhes pertencia. O ar ali embaixo era sufocante, cheio de murmúrios incompreensíveis e sussurros que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Logo no primeiro dia de exploração, um dos trabalhadores desapareceu. Os colegas contaram que ele se afastou do grupo para investigar um som, algo parecido com um grito abafado, vindo de uma das passagens mais profundas. Quando o seguiram, ele havia sumido, deixando para trás apenas sua lanterna, ainda acesa, e um eco sinistro que persistia, como se o grito que ouvira agora fosse dele. As buscas duraram horas, mas ele nunca foi encontrado. Com o desaparecimento, o pânico se espalhou pela cidade. Mas a curiosidade também crescia, sombria e irresistível. Grupos de moradores em busca de respostas, ou talvez de aventura, começaram a se organizar para descer. Todos retornavam abalados. Alguns falavam de portas de pedra que pareciam mudar de lugar, como se o labirinto estivesse vivo, reconfigurando-se a cada instante. Outros juravam ter ouvido gritos distantes, de vozes que não pertenciam aos seus companheiros. Aqueles que entravam e conseguiam sair diziam que a sensação de estar sendo observado nunca os deixava. Sentiam o peso de algo ancestral, uma presença invisível que parecia caminhar atrás deles, respirando no fundo de seus pescoços. Pior, todos relatavam o mesmo fenômeno. Quanto mais se aproximavam do centro do labirinto, mais distorcidos os sons ficavam, até que os gritos e murmúrios se tornavam quase insuportáveis. Não demorou muito para que a cidade fosse tomada pelo medo. A entrada do labirinto foi selada e a praça onde ele fora descoberto tornou-se um lugar evitado, um espaço onde ninguém mais ousava passar a noite. Mas o silêncio em Passos nunca mais foi o mesmo. Alguns afirmavam ouvir gritos abafados emergindo do solo à noite, um eco distante de almas perdidas. Semanas depois, o desaparecido foi oficialmente dado como morto, mas seu corpo nunca foi encontrado. As autoridades tentaram encerrar o caso, mas o mistério continuava a atormentar a cidade. Os mais antigos começaram a falar de uma maldição, um pacto antigo feito nos alicerces da cidade. Diziam que o labirinto não era um abrigo comum, mas um túmulo. Um túmulo para aqueles que haviam sido traídos, esquecidos e enterrados vivos, fadados a vagar pelos corredores em busca de justiça. A história do labirinto dos espíritos se espalhou pela cidade e pelos arredores. Ninguém mais se atreveu a descer até lá. Era como se o próprio solo tivesse se tornado sagrado e profano ao mesmo tempo. Um espaço onde o tempo parara e os mortos esperavam por companhia.
Passos nunca mais foi a mesma. O labirinto ainda estava lá, silencioso, mas cheio de ecos e gritos de um passado que se recusava a ser enterrado. E todos sabiam, no fundo de suas almas, que aqueles que ousaram entrar jamais escapariam totalmente.